Meus caros amigos e irmãos, boa tarde a todos. Que a paz do Cristo seja conosco nessa manhã e tarde de sábado e que a gente aqui consiga ter o amparo, a inspiração divina para que possamos levar o Evangelho com a simplicidade, com todo o conteúdo abençoado que ele tem, sem que a gente distorça aquilo que o Cristo nos enviou com tanto amor, que é o Consolador prometido. Hoje nós vamos estudar, estamos estudando, né, o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê vossa mão direita. A gente sabe, meus irmãos, que é um capítulo muito importante no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele tem instruções valiosas para a gente sobre o conceito de caridade, a prática da caridade. E a gente observa principalmente como que Kardec e os benfeitores espirituais aqui se esforçam em mostrar para a gente alguns atributos da caridade, especialmente a necessidade da modéstia, de que a gente procura ocultar ao máximo algum benefício que a gente faça para quem quer que seja, ou seja, algumas qualidades importantíssimas, indispensáveis da caridade. O nosso estudo específico está no item 11, que é uma mensagem do Espírito de Adolfo, bispo de Argel, ditada em Bordeaux em 1861, falando sobre a beneficência. Num conceito simples, a beneficência pode ser entendida como a caridade material, ou seja, a assistência que a gente encaminha para os nossos irmãos necessitados que estão à nossa volta, né? Seja aí por iniciativas como uma sopa, como o agasalho, ou ajudar a erguer um teto seguro, ou uma cesta, né? Um mantimento que a gente distribui. Tudo isso é o remédio, enfim, abrange a caridade material, a beneficência abrange tudo isso. E a gente observa que o Espírito Amigo aqui destaca para a gente, com muita sabedoria, sobre a importância e como que a prática da beneficência é uma fonte de paz e de alegria para a gente. Coisa que às vezes a gente, né, pode ser que às vezes um dia ou outro a gente está um pouco entediado, ou eventualmente sentindo alguma tristeza ou preocupação em virtude das lutas, das atribulações da vida, e a gente tem ao nosso alcance uma fonte de paz e de alegria que nem sempre a gente se recorda. É o que ele começa a falar para a gente. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Pudesseis compreender tudo o que de grande e agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olha a criatura às outras como olha a si mesma, e se dispa, ou seja, tire sua própria roupa, jubilosa, para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Ou seja, nós temos diante de nós uma fonte de alegria e de paz que muitas vezes a gente esquece, ou menospreza, ou diminui. E Adolfo fala para a gente que a beneficência, quando verdadeira e sincera, é aquela que muitas vezes está associada à capacidade nossa de sacrifício pessoal. Ou seja, eu me despir, ou seja, eu tirar a minha própria roupa do corpo, às vezes num dia frio ou numa noite fria, como a gente tem vivido aí no inverno brasileiro, né? Alguns dias de frio mais intenso, dependendo da região do país, o frio é mais rigoroso. Imagine nos países do hemisfério norte ou mesmo mais ao sul do nosso hemisfério sul, né? Então é o seguinte, quando a gente é capaz de se sacrificar, de nos impormos uma privação para poder levar paz, alegria, um pouquinho mais de conforto, isso nos dá uma alegria diferente. Ele mesmo fala aqui nos comentários de que não tem festa no mundo que traz para a gente alegrias como as que a gente sente em horas como essa, desde que a nossa atitude seja sincera.
e alcance, conforte a necessidade de quem está à nossa volta. Ele continua dizendo para a gente que foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que tive na terra. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Ou seja, é uma verdadeira fonte de alegria, né? Quando a gente observa, às vezes, as pessoas à nossa volta, o mundo à nossa volta, a gente observa como que cada um, às vezes, busca alegria e felicidade de uma forma diferente, né? Alguns nas posses materiais, outros na satisfação da vaidade ou do orgulho pessoal. E a gente vê aqui que uma fonte verdadeira de alegria para a gente é a alegria, a paz, o conforto que a gente é capaz de levar para o outro. É dando isso que a gente tem um retorno que volta para a gente de uma forma abençoada. Finalmente, destacando mais um trechinho do trecho da mensagem de Adolfo, nos diz assim: quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, nas lutas, nas dificuldades, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias a aliviar, que de pobre crianças sem famílias, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Então, a seara do Cristo está aí. E ela é muito grande. Há muito trabalho, há muito o que fazer e que está no nosso alcance. Relacionado, meus amigos, com esse estudo de hoje do Evangelho, nós temos uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é de número 888. Ela é muito clara, muito objetiva, tanto a pergunta quanto a resposta. E ela traz aqui para a gente: que se deve pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que ele seja humilhado. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então, nessa primeira parte, os espíritos superiores que respondiam às questões de Kardec nos mostram que a esmola, de alguma forma, degrada a criatura, né? De alguma forma faz com que ela se embruteça. E que nós, enquanto sociedade, deveríamos fazer um esforço de prover a vida de todos, né? Especialmente aqui do fraco, daquele incapacitado para o trabalho. Ou seja, é necessário que a gente construa uma rede de proteção, de amparo social, de maneira que a criatura seja grato à sociedade, que a acolhe da qual ela pertence, né? E se a gente analisar do tempo de Kardec para cá, ou seja, isso aqui, o Livro dos Espíritos veio para a gente em 1857. De lá para cá, será que ideias como essa interferiram na evolução humana? Claramente que sim, né? Surgiram ideias como o estado de bem-estar social, as redes de assistência social, por exemplo. Nessa época a gente não tinha sequer, mesmo nos países mais desenvolvidos e mais ricos, as redes de proteção social, a previdência social, a aposentadoria, né? Os sistemas de aposentadoria onde os mais velhos têm um amparo, uma proteção depois de uma vida de trabalho, enfim, e tantas outras coisas que surgiram por força da evolução humana, mas sob a inspiração das ideias do Cristo, desenvolvidas, por exemplo, em respostas como essa. A pergunta seguinte, que é a letra A da 888, reforça isso para a gente. Então, reprovais a esmola? Não. E essa resposta é de São Vicente de Paulo, o patrono das obras de caridade da Igreja Católica, ou seja, alguém que fala com muita propriedade. Alguém que fala daquilo que viveu, que sentiu e que se esforçou em cumprir na qualidade de um missionário do Cristo,
né? Que veio resgatar e destacar no seio do catolicismo a necessidade da assistência, do amparo aos infelizes, aos necessitados, aqueles que têm necessidade de toda ordem. Então São Vicente de Paulo diz assim, ó: então reprovais a esmola? Não, não é a esmola que é reprovável, mas a maneira pela qual habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus vai ao encontro do infeliz sem esperar que este lhe estenda a mão. Então vejam, aqui, tanto aqui como na mensagem de Adolfo, que a doutrina nos pede uma atitude ativa nesse ponto. Que a gente não espere ser abordado, que a gente não espere receber um pedido, receber uma mão que se estende na nossa direção, mas para que a gente procure o infortúnio, para que a gente procure a necessidade, dentro das nossas possibilidades, a gente tente atender. Ele fala conosco, né? Que o homem de bem vai ao encontro do infeliz. Adolfo, na mensagem que está sendo estudada hoje, também fala assim com a gente, ó: ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Para que a gente não fique esperando, né? Alguém vir bater a nossa porta. Continua São Vicente dizendo: a verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Está tanto na maneira por que é dada, quanto no ato em si. Ou seja, a maneira pesa muito. Alguém nos abordar, nos pediu, a gente ter iniciativa, e a gente pegar, às vezes, um dinheiro, um trocado que tem no bolso e simplesmente toma, fulano, né? Muitas vezes, na intenção de ficar livre da pessoa, do que de efetivamente ajudar, é muito e totalmente diferente se a gente, por exemplo, vira diante de um pedido ou por iniciativa nossa, para aquele que precisa e que a gente sabe que tem necessidade, e fala com ele assim: ei, meu amigo, beleza? Tá tudo bem com você? Então aqui, ó, lembrei de você, trouxe um trocadinho, uma ajudinha aqui que você tá precisando, viu? Vai com Deus, que Deus te abençoe. E nisso a gente pergunta pela família, procura sondar um pouquinho mais das lutas, das necessidades da pessoa. Nós vamos observar que no final nós estamos sendo mais ajudados do que a pessoa. Porque às vezes as dificuldades que nós vamos escutar, as lutas que aquela pessoa enfrenta e que às vezes partilha com nós de coração aberto, possivelmente a gente não suportaria. E aí então a gente ganha um consolo e começa a relativizar todas as dificuldades que a gente passa, seja elas quais forem. A gente sempre observa que tem alguém sofrendo num quadro de muito mais dificuldade do que a gente costuma passar, né? Então, a gente vê que Vicente de Paulo nos pede que a gente tenha a iniciativa, para que a gente não fique simplesmente esperando. Ele ainda fala conosco: é preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Para os irmãos terem ideia, uma das passagens mais bonitas do Evangelho está nesse capítulo 13 também que a gente está estudando, que é o item de número 4, intitulado Os Infortúnios Ocultos. É uma passagem belíssima, trazida por Kardec, no qual a gente praticamente imagina o quadro de uma senhora da sociedade à época que tinha condições, mas que ia com maior amor e carinho distribuir para aqueles que precisavam as necessidades que eles tinham. Sugiro aos irmãos depois a leitura, a reflexão em torno do item 4, né, do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que pode ser que venha a ser objeto de estudo nosso, tal como já foi em outras oportunidades. Finalmente, vamos destacar aqui um trechinho de Vicente de Paulo, quando ele fala assim, ó: sede, pois, caridosos, não somente dessa caridade que vos faz tirar do bolso o óbolo, ou seja, a moedinho, o trocadinho, que dais friamente a quem vos ousa pedi-lo, mas da que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de desprezardes os ignorantes e os viciados, instruí-os e moralizai-os. Bom, meus amigos, para a gente ilustrar
nós vamos agora pedir o auxílio de uma opinião do Chico, que em algumas oportunidades nós já lemos e comentamos na Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, né, no nosso querido Solar, mas que eu vou aqui trazer para que a gente reflita e pense muito nessa opinião que o Chico vai dar a respeito desse assunto. Está no livro Chico de Francisco, que é um livro biográfico do Chico, com algumas passagens da vida dele, escrito por Adelino da Silveira. E ele comenta nessa página, intitulada Trabalhar pela Justiça Social. Ele traz para nós um trecho, né, uma pergunta ou uma resposta de uma entrevista dada pelo Chico ao jornal O Povo de Fortaleza, Ceará, em 9 de março de 1981. Vejam que interessante, quanta sabedoria e quantos elementos que a gente tem aqui para a gente guardar no coração e na nossa mente. Foi perguntado assim para o Chico, ó, você não acha que lutar pela implantação definitiva da justiça social entre todos os homens, pugnar intransigentemente em defesa dos direitos humanos em todos os quadrantes da Terra, não seria muito mais importante do que a simples dádiva de esmolas, que muitas vezes não passam de migalhas que caem das mesas fartas dos comensais da vida? Essa pergunta dirigida ao Chico, muitas vezes a gente se depara com ela, né? Nós que estamos aí nos esforçando em sermos espíritas, quantas e quantas vezes nós vemos, ou no meio espírita, ou no noticiário, dentre aqueles que convivem conosco como amigos, como conhecidos, ou no seio da família, pessoas que às vezes, muitas vezes bem intencionadas, têm uma grande preocupação com as desigualdades sociais, com as misérias sociais, e acham que o caminho para poder enfrentar e poder dar uma solução a isso passaria necessariamente e não teria outro caminho a não ser o da luta política, o do debate de ideias no campo político, e muitas vezes, meus irmãos, chegam a defender ou a achar válida que alguns meios que se usam, inclusive de violência, seriam válidos para esse propósito. Então, diante dessa pergunta e diante dessa observação que a gente faz no nosso meio de convívio, vejam a beleza, a simplicidade, mas a riqueza da resposta do Chico nos vários pontos que ela possui. Ou seja, é uma pergunta aqui que já partia da condenação da esmola, da beneficência, do ato espontâneo nosso de doar e de ajudar, né? Quem eventualmente está à nossa volta precisa, ou que nos aborda ou que a gente procura. Responde o Chico assim, ó. Estimaria mais se você dissesse com o seu nobre discernimento, abre aspas, trabalhar pela implantação definitiva da justiça social entre todos os homens, fecha aspas. Porque o verbo lutar, em muitos casos, significaria agitar ou conflitar. Creio que todos os cristãos sinceros, estejam vinculados à interpretação espírita do Evangelho de Jesus ou não, permanecem construindo em paz o reinado da justiça no mundo, sem a precipitação dos que se inclinam para transformações violentas e sem a inércia dos apáticos. Essa primeira parte, meus irmãos, da resposta do Chico é para nós de profundo significado. Na condição de cristãos, o uso da violência jamais é um meio a ser cogitado por nós para o que quer que seja, para qualquer objetivo ou fim que a gente imagine. Ou seja, isso é absolutamente descartado da nossa condição de cristãos, sejamos nós espíritas ou não. Continua o Chico. Relativamente à chamada esmola, não vejo na migalha de recursos materiais que se dá ou que se recebe um gesto tedioso de quem usufrui mesa farta, e sim um elo de simpatia e de amor entre as criaturas
que se propõem a encontrar um processo de ligação espiritual entre si, preparando-se instintivamente para a mais alta compreensão da fraternidade. Vejam só, né? O ato de dar uma ajudinha, um trocado, o alimento, o agasalho, ou algo de material ao nosso alcance, longe de ser algo tedioso, deveria ser encarado por todos nós, como a possibilidade de construir um elo de simpatia e de amor. Ou seja, eu dou algo e abraço, né? Quando a gente atravessar essa pandemia, e se Deus quiser, nós vamos poder voltar a cultivar esse calor humano do abraço, do afeto, do beijo, tão próprio do povo brasileiro, tão próprio dos nossos costumes e que aquece o coração e a alma, né? Então, eu construo a simpatia, a amizade, eu cativo por meio, muitas vezes, de um pequenino gesto de doação material. E aí, o que acontece com a gente? Eu torno isso um ato tedioso, humilho a pessoa que recebe, firo a sensibilidade dela, né? Em vez de ajudar, muitas vezes eu mais atrapalho e perco uma grande oportunidade que eu tinha de construir um elo de amizade ali com um irmão nosso que possivelmente amanhã pode ser quem vai nos socorrer. Pode ser o nosso Cirineu. Nós não sabemos. O mundo dá tanta volta, tem tantas mudanças, nós nunca sabemos o que vai ser daqui a algumas horas ou do nosso dia de amanhã. Por que não aproveitar a condição provisória nossa de ajudar, mesmo que um pouquinho, para construir a simpatia, a amizade, né? Para cativar aquela criatura que recebe um pouquinho ali de alívio vindo de nós. É o que o Chico fala. E aqui ele vai dar um exemplo. Ó. Sem qualquer ideia de esnobar esse ou aquele lance autobiográfico, porque o Chico, a humildade dele não permitia isso, né? Uma humildade sincera e verdadeira. Peço permissão para dizer a você que quando fiquei órfão de mãe, aos 5 anos de idade, à distância de meu pai enquanto permaneceu viúvo, aprendi a agradecer as pessoas de coração generoso que me davam um pão ou um prato de alimento no transcurso do dia. Porque quantos me prestaram esse benefício se fizeram para mim benfeitores que me livraram da tentação do furto. E assim como me sentia feliz em receber essas dádivas para minha própria sobrevivência, creio que as pessoas que me amparavam também se sentiam satisfeitas com a minha alegria. E se a gente não tivesse, se as pessoas daquela época não tivessem amparado aquele menininho pobre de Pedro Leopoldo, com seus 5, 6, 7 anos de idade, que passava fome, muitas vezes pequenino, porque ficou entregue aos cuidados de uma madrinha, coitada, que era obsidiada, e que não cuidava dele direito, ao ponto, às vezes, de deixar ele 3 dias sem comer, né? Será que a esmola de um prato de alimento ou de um pão que foi entregue àquele pequenino menino pobre de Pedro Leopoldo, andando descalço pelo chão, será que era um gesto tedioso? Será que era algo dispensável? Qual que é a importância de um prato de comida? Pergunta para quem tem fome, né? Qual que é a importância de um pedaço de pão? Fica sem ele que a gente observa. Nós, meus irmãos, em grande maioria, não sabemos o que é sentir fome. Às vezes a gente tem apetite, às vezes eu estou com vontade de comer, mas fome mesmo, a gente não conhece, na maioria. Então a gente deve pensar nisso com muito carinho, com muita preocupação, né? E o Chico diz uma coisa aqui importantíssima. Toda doação que ele recebeu fez com que ele tirasse da cabeça dele a ideia do furto ou do roubo, né? Por que às vezes a gente convive com tanta criminalidade? Será que em parte não pode ser porque o nosso coração está frio e a nossa caridade ainda não é o suficiente para atender as necessidades de quem está à nossa volta? Nós não estamos aqui, meus irmãos, simplificando esse problema que a gente vive, que ele é de múltiplo aspecto, né? Ele é de abordagem múltipla, é essencialmente um problema moral. Agora, quem
tem fome e tem a fome atendida, tem suas necessidades atendidas, se conforta. E com isso deixa de pensar numa queda moral como a possibilidade do furto, né? Então, às vezes, as coisas estão mais ao nosso alcance de serem atenuadas ou amenizadas do que a gente imagina. Conclui o Chico dizendo assim, ó: reconheço que virá um tempo em que a assistência social velará por nós todos. Ou seja, e de fato, quando o Chico dizia isso em 81, passados quase 40 anos, quanta modificação no Brasil a gente já viu nessa rede de assistência social, né? Nós temos um sistema de saúde pública, temos um sistema de renda para os mais necessitados, temos outras inúmeras iniciativas do poder público ou de entidades particulares, ou mesmo iniciativas que diminuem, atenuam o problema das desigualdades e das necessidades. Só que a gente observa que ainda existe necessidade. Ainda existe. Vez ou outra a gente escuta um ou outro irmão querido nosso lá do solar virar para a gente e falar assim, basta a gente conversar um pouquinho com eles. Eles às vezes viram, ou seja, irmãos que às vezes têm assistência do governo, que estão aí cadastrados em toda essa rede que a sociedade estrutura e mantém. Vez ou outra eles viram e nos falam assim, olha, eu não sei o que seria de mim não fosse essa cesta do solar, né? Ou seja, mostrando para a gente que a necessidade ainda existe e que a gente precisa estar atento. Então, concluindo, reconheço que virá um tempo em que a assistência social velará por nós todos. Mas até que isso aconteça em plano maior, e admito que semelhante realização deverá vir para nós e por nós sem conflitos sangrentos, até que isso aconteça, repitamos, você aprovaria alguém que vê os seus irmãos em penúria, sem se mover de modo algum para auxiliá-los, pelo menos em pequenina parcela de apoio? Será justo que eu deixe o meu vizinho desfalecendo em necessidade, sem dividir com ele os centavos que posso administrar, a pretexto de aguardar o tempo em que me seria permitido administrar aquilo que não me pertence? Esquecendo-me de que posso e devo repartir a parcela de recursos que Deus me emprestou para o meu usufruto? É o que o Chico finalmente nos pergunta, né? Será que há justificativa para as atitudes de indiferença nossa? Realmente não existem, né? Bom, meus amigos, de maneira já a concluir aqui a nossa participação de hoje, no mesmo livro, eu vou pegar no Chico de Francisco uma pequenina fala do Chico também muito representativa para nós. De vez em quando, nos trabalhos de assistência e da beneficência, a gente observa um ou outro comentando assim, mas fulano não precisa, fulano eu sei que tem isso, tem aquilo na casa dele, ou tem uma renda assim, ou tem um filho que ajuda, ou tem a mãe que é presente, que ajuda, ou ele não tem ajuda porque ele não quer, enfim. Vez ou outra, nós vemos comentários de companheiros ou que participam da tarefa, ou a gente ouve falar, né? Às vezes até entre os assistidos, um ou outro apontamento de que a pessoa às vezes não precisaria, tal como a gente imagina que precisa. A respeito disso, tem uma opinião do Chico que é muito interessante. Ele fala assim pra gente, ó. Essa passagem aqui é citada, o título dela é Presente e Futuro. O Natal está chegando. As filas são imensas, porque o Chico distribuía, né, cestas e ajudas, víveres lá em Uberaba, nas campanhas de Natal que ele fazia. Alguém se aproxima do Chico e lhe diz, Chico, Dona Fulana está na fila para receber a cesta e ela não precisa. E o apóstolo dos nossos dias, de coração marcado pelas experiências do mundo, responde, preocupe não, minha irmã. Ela está se preparando. Possivelmente, nessa mesma encarnação, ela vai precisar de ajuda. E nas próximas vidas? Quem sabe? Nós todos talvez venhamos a ser clientes que se candidatem
nas filas ao socorro fraternal. Então é isso, meus amigos. Essa é a nossa contribuição, feita aqui com carinho, com boa vontade, para que a gente compreenda, sinta a bênção do Evangelho do Cristo, para que a gente possa, ir fazendo os nossos esforços pessoais de aprimoramento e de viver essa bênção que é o Evangelho. Bom, como a nossa participação é a segunda de hoje, nós vamos, portanto, fazer uma prece de encerramento, desejando sinceramente que Jesus abençoe o lar de todos, a família de todos, e também a alegria nossa de poder não abraçá-los, mas estar pessoalmente, mas nos usarmos aqui dos meios recentes, novos, que os nossos tempos permitem, para que a gente mantenha viva essa chama do Evangelho que é sinônimo de paz e de alegria na vida de nós todos. Querido Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores que nos amparam e nos protegem com tanto amor e carinho, rogamos ao Senhor que nos ampare e nos abençoe a todos, levando nessa hora aos lares, às famílias, a bênção da paz, da alegria. Querido amigo, aproveitamos o ensejo da prece para rogar ao Senhor que ampare a toda a coletividade brasileira, a toda a família humana na terra. Ampare, Mestre, os enfermos diante da situação da Covid, da pandemia que vivemos, levando a todos forças, serenidade. Ampare, Mestre, aos que desencarnaram, que todos possam ter a compreensão da bondade e da justiça divina, que mesmo diante das circunstâncias dolorosas, tem a sua lição, a sua significação para todos nós. Rogamos ao Senhor, querido amigo, que ampare os nossos governantes, as autoridades do país, para que possamos todos construir esse clima de paz, fazendo a nossa parte no grande trabalho de construção de uma sociedade pacífica, de amor e de convivência harmônica. Que o Senhor ampare, Mestre, o nosso querido solar, os nossos irmãos desencarnados que dirigem e mantêm aquela casa, bem como também a todos os nossos companheiros encarnados, sejam aqueles que trabalham, sejam os nossos companheiros que lá frequentam em busca da nossa pequenina oferta de ajuda dentro das tarefas da beneficência, porque a verdade é que a condição de assistidos e de necessitados pertence a todos nós. Que essa oportunidade da prece e do estudo do Evangelho nunca nos falte e que a paz do Senhor seja sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos. Que Jesus ampare a todos.